Queridos, essa é Ieda Bocchio, a mulher de Deus que vai trazer a palavra para nós nessa noite. E eu esqueci de dar uma das credenciais dela, ela vai dar melhor do que as que ela tem. Mas uma das que eu esqueci de dar, que eu não sei se ela vai gostar ou não, mas ela foi minha discipuladora. E deu desse jeito. Ainda é, não, verdade, ela ainda é. Aí eu ainda corro lá, vai. Mas me acompanhou durante um tempo da minha vida, é uma mulher de Deus. Sabe aquele que você fala, eu preciso de um discipulado? Olha que privilégio eu tinha com a Ieda Bocchio. Eu encontrava com ela semanalmente, e a gente agora está mais espaçado nossos encontros. Mas é uma mulher que eu admiro muito, que influencia muito a minha vida e que tenho certeza que vai ser bênção na vida de vocês essa noite. Vamos orar por ela? Paizinho querido, muito obrigada, Pai, pelo privilégio de a gente tirar uma noite aqui da nossa semana, para a gente se reunir aqui para ouvir a Tua palavra, Pai. Que gostoso é fazer parte dessa família, que gostoso é ter irmãs queridas aqui, com quem a gente pode rir, com quem a gente pode cantar, com quem a gente pode juntas, Senhor, exaltar Seu santo nome e principalmente aqui dividir o aprendizado da palavra, Pai. Que o Senhor seja a boca da Ieda nessa noite, Pai, que aquilo que o Senhor tem individualmente para cada uma, alcance corações e mentes abertas para receber, Pai. Abençoa cada mulher aqui nessa noite com a Tua palavra de acordo com os Teus propósitos. E em nome de Jesus que nós oramos gratas. Amém. Está verdinho, está verdinho. Está verdinho, eu estou escutando. Tá certo aí, meninos? Obrigada, Dani. Gata ela, né? Por isso que eu gosto de discipular ela, por isso que eu falei que não era, eu sou, porque e passa um pouco, né? Passa assim por osmose. Gente, que prazer estar aqui, que privilégio estar nesse lugar. Vocês gostaram? Olha que coisa bonita. Arrumaram tudo para a gente. Vocês viram isso? Comidinha, lanchinho, as mesinhas. Faltou um médico ali, cirurgia plástica, neurologista. Bem aquilo que a gente está precisando, né? Fazer transplante de cérebro, essas coisas que a gente, quem sabe, para os próximos encontros, a gente consegue Mas que gostoso, né? Que a gente está aqui. Que bom que você veio. Se você é a primeira vez que você vem, ou talvez até a segunda, saiba que esse é um lugar seguro para você vir. É uma igreja séria, comprometida com o Evangelho de Jesus. E a gente ama muito essa igreja, né? Ainda é nossa igreja também. E a gente ama muito essa igreja e ela tem um nome muito especial, que se chama Água Viva. Que nome lindo, né? Uma água viva. Não é aquela água viva que queima, não. É água viva. É água, uma água boa para a gente. E que prazer estar aqui com vocês. Quando eu estava me preparando, depois que a Dani falou comigo, e eu comecei a me preparar, eu comecei a orar e pensar nesse tema que é muito importante, porque ele fala de uma saúde plenamente saudável, né? Dessa saúde do corpo, dessa saúde da alma, das emoções, a saúde do espírito, da espiritualidade. E essas coisas não dá, elas não são separadas. Não tem como você trabalhar o corpo e largar a mão das outras áreas da sua vida. Não tem como você só trabalhar a emoção e largar o corpo que a terra chama. Não, você tem que juntar tudo, gente, e botar tudo que você pode, creme, isso, tudo isso para ajudar. Mas se você fizer também só isso e esquecer do seu espírito, você sabe que aquilo que vai no nosso espírito guia aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, guia as nossas escolhas de vida. Então, você ter essa saúde plena, esse conjunto, é uma harmonia. Quando a gente estuda na área de saúde, a gente vê que tudo está muito interligado, né? Está tudo muito interligado. A gente trabalha com isso. Eu sou enfermeira, sou psicanalista, e aí então trabalho corpo, alma, espírito também. Sou conselheira, e enfim. Então, você vai trabalhando com essas coisas e ao longo da vida, e o bom de ir ficando mais velha é que você vai ficando mais experiente,
E você vai confirmando algumas coisas que estão na palavra de Deus, que já são ensinos para nós. O corpo da gente é um repositório dessas experiências da vida. Se você olhar para o seu corpo, se você tirar um dia, um tempo do seu tempo aí, do seu dia, da sua semana, para pensar a história, a sua história, a partir do seu corpo, você vai ver que é um repositório de experiências prazerosas, de memórias prazerosas, mas também de memórias de dor, de decepção, de marcas doloridas, marcas que lembram aventuras, marcas de perda. Nosso corpo, a nossa vida representada nesse corpo é um repositório dessas experiências. E pensando nisso, e quando eu recebi o convite, eu comecei a orar e pensando e perguntando para o Senhor: Senhor, o que eu vou falar para essa mulherada da Iba Viva? Porque assim, elas já sabem que precisam fazer o autoexame em casa, na hora que toma banho, sei lá que hora, pede para o marido fazer também. Eu sou sexóloga, então eu falo disso com tanta naturalidade, não se assustem, mas eu vou me controlar. Fazem isso, e eu falei: Senhor, o que eu vou falar para essas mulheres? Porque elas já estão maravilhosas. Eu cheguei aqui hoje, só vi mulher linda, sou daqui onde eu estou, só estou vendo mulher bonita, de todas as idades, malhadas, cheirosas, arrumadas, botocadas, enzimadas, infiltradas, amassadas, massageadas, tudo que vocês imaginam. E eu falei: Senhor, o que eu vou falar para essas mulheres? Elas já sabem. Elas sabem uma opção de coisas. E o Senhor falou: olha, você vai falar para elas sobre cura. E eu falei: ai, Senhor, sobre cura. Cura é um tema complicado. Eu não sei se eu tenho competência para falar sobre cura. E aí o Senhor falou para mim: você tem competência, porque você foi curada. Eu falei: puxa, é verdade. Eu tenho competência porque eu fui curada, eu posso falar daquilo que aconteceu comigo. Aí eu falei: Senhor, mas assim, o jeito de falar isso é complicado, porque assim, é um tema complicado. E aí o Senhor falou: não se preocupa, porque você só tem que falar a minha palavra. De fato, se você for falar a sua palavra, é complicado mesmo. Mas a minha palavra, tranquilo, você fala a minha palavra para aquelas mulheres lindas que vão estar reunidas ali em Vinhedo na quinta-feira. Então, eu não sei como essa palavra vai chegar até você. Se é uma cura para o seu corpo, se é cura para as suas emoções, ou se é cura para a sua espiritualidade. Mas a palavra que o Senhor colocou é uma palavra de cura. Essa palavra vem de Deus, Jeová Rafá, o Deus que te cura. Pega aí, não deixa ela sair. Essa é uma palavra de cura. Quando eu falo para vocês que é uma palavra que eu posso falar com tranquilidade, porque eu tenho muitas marcas no meu corpo que são marcas de uma experiência extremamente dolorosa que eu passei quando eu era criança. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu estava começando a fazer sucesso, gente, não é justo. Começando a fazer sucesso na escola, sabe aquela coisa assim? Os namoradinhos, menininhos e tal. E aí eu sofri um acidente grave, de grande queimado, e eu perdi 80% da pele do meu corpo. E isso gerou uma série de deformidades, mas a dor e o risco de um grande queimado é um risco de infecção, porque a pele é parte do nosso sistema protetor, né? Mantém o calor do corpo e protege das coisas que entram, né? Das bactérias, enfim. E eu sofri esse acidente, e a primeira coisa que a gente pensa quando acontece alguma coisa com a gente é: Senhor, por que eu? Não é?
E a primeira coisa que eu pensei, mas eu já era comprometida com Jesus, eu já tinha entregue a minha vida para Jesus, eu já estava preparada para chegar no céu, inclusive na própria ambulância eu já comecei a cantar. Falei, eu já vou para o céu, quero chegar cantando, eu quero chegar lá, entendeu? Chegar chegando. Mas eu acabei não indo para o céu, estou aqui até hoje, pode acreditar que eu estou vivinha, sou eu mesminha. Mas essas coisas foram gerando não apenas dores no corpo e todo um processo de recuperação, porque isso também teve um afetamento, né? Teve uma dimensão das minhas emoções, da minha autoestima. Como eu falei para vocês, eu estava começando a fazer sucesso, e aí então quando eu me vi pela primeira vez naquele estado, eu vi o quanto eu estava deformada. E eu cheguei à conclusão, bom, essa área da minha vida se encerrou. Não tenho mais, né? Eu vou talvez ser feliz sozinha, porque do jeito que eu estou não vai ter mais futuro para mim aí no meu campo de relacionamentos. E eu era muito menina, mas eu já entendi um pouco dessa necessidade que a gente tem de fazer sucesso, né, no mercado. E aí eu falei, bom, vou fazer, então vou ter, o mercado vai ser meu pai e minha mãe que vão me amar do jeito que eu estou, né? Minha família, minhas irmãs e tal. Mas eu recebi muito amor, muito carinho nesse período que eu estava no hospital. E eu tinha que ficar sozinha, porque eu estava numa área de grande risco, né? Você não pode nem ficar muito acompanhado, porque isso causa uma porção de problemas de contaminação. E nesse período eu fui aprendendo que eu ia ter que descobrir uma beleza para mim, uma beleza na minha vida, que eu ia ter que transcender essa dimensão que eu já não tinha mais o controle. Então as minhas emoções estavam tocadas. E a outra coisa que ficou muito tocada foi a minha relação com Deus, porque uma das outras coisas que a gente começa a ter a visão é de por que Deus deixou isso acontecer comigo? Por que aconteceu isso comigo? E aí você pode estar pensando, por que Deus deixou meu casamento acabar? Por que Deus deixou meu filho brigar comigo ou minha filha brigar comigo? Por que o Senhor deixou tal pessoa que eu amava tanto morrer na pandemia? Perder os meus amigos na pandemia? Por que Deus deixou? E aí a gente começa a ter uma concepção de Deus muito baseada na experiência localizada da nossa vida. E nesse período, nesse acidente, eu vi o quanto eu estava vendo aquele Deus que eu amava, aquele Jesus que eu via como amigo, que eu conheci desde criança, e eu estava vendo que eu ia ter que descobrir essa nova relação com Deus a partir disso. Esse termo, esse nome, Jeová Rafá, que significa o Deus que te cura, ele foi mencionado lá no livro de Êxodo pela primeira vez, quando Deus mesmo fala, eu sou Jeová Rafá, aquele que te cura. E essa história está narrada no livro de Êxodo, no capítulo 15, você pega a sua Bíblia em casa e você vai ler isso daí com mais tranquilidade. O povo de Deus tinha atravessado o mar, e eles tinham chegado no outro lado, mas eles estavam andando e precisando de água, já estavam andando há 3 dias. E aí eles encontram uma fonte, mas na hora de beber essa água era saloba, essa água não dava para ser bebida. E o povo começou a reclamar, murmurar e pedir para Moisés. E aí Moisés orou e pediu para Deus, Deus, o povo está sem água. E aí Deus falou para Moisés, você pega aquele arbusto e você joga nessa fonte, e a fonte vai ser sarada. E Moisés fez isso. Ele pegou aquele arbusto, jogou, e a água então passou a ser boa. E aí Deus deu uma palavra para ele e disse o seguinte, se ouvires com atenção a voz do Senhor teu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo os seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor,
que os cura. Olha que lindo! Existia um compromisso ali de Deus com aquele povo, a partir dessa verdade: eu sou o Deus que te cura. E é isso que Ele está falando agora para você: eu sou o Deus que te cura. E aquela água que era uma água ruim, uma água saloba, uma água que não dava para ser bebida, então alimentou aquele povo e eles conseguiram caminhar até um lugar onde eles encontram 12 fontes. Eram 12 tribos, 12 fontes para matar a sede daquele povo. Olha que história bonita, olha que simbólico. A água, ela é um símbolo, ela é um elemento químico, ela é um símbolo importante de vida. Todas as cidades, desde a antiguidade, para se formarem, elas se formavam a partir de veios d'água, de rios, de fontes, porque as pessoas precisavam da água para viver. Depois dessa história, muito tempo, a gente vai lá no Evangelho de João e encontra um fato muito importante relacionado à água e à água viva. Olha que interessante. A gente já está falando de um período onde Jesus já está exercendo o seu ministério. Ele atravessa uma área de deserto, subindo da Judéia para a Galiléia, e eles estão cansados, os discípulos, e os discípulos vão até a cidade comprar alimento, e Jesus para ali naquele lugar e se senta perto de um poço, porque ele queria beber água. É interessante que Jesus transformou água em vinho, mas não é toda a água que Jesus transformava não, tá gente? Jesus bebia água também, sem ficar mudando água em vinho o tempo todo. Ele bebia água, e nesse caso ele se senta ali, e ele vai descansar, e tem uma mulher, chega uma mulher, pleno meio-dia, aquele solão, hoje fez um calor, não sei se fez aqui, Jundiaí, o negócio está quente. E ele se senta ali e ele pede para aquela mulher um pouco de água. E aquela mulher estranha, porque ele é judeu e ela é uma mulher samaritana. Eu não vou falar todo o texto bíblico dessa história, mas a gente vai pegar um pouco disso fazendo essa relação. E Jesus fala para essa mulher: me dá um pouco dessa água. E ela fala para ele: como você, sendo judeu, pede para mim, uma mulher samaritana, para te dar água? E aí Jesus fala para ela o seguinte: olha, se você soubesse quem está falando com você e o presente que Deus tem para te dar, você me pediria água e eu te daria uma água viva, que jorra para a eternidade, que mata a sede, a tua sede. Não é essa sede, a sua sede. E aquela mulher falou o seguinte: opa, eu quero. Eu não quero mais ter sede. E eu também não quero ter o trabalho de vir todo dia aqui buscar água. Que é pesado esse negócio, esse solão aqui, não é fácil não. Então ela fala para Jesus: olha, eu quero essa água. E a gente vê que essa relação dessa mulher é uma relação imediata, com as suas necessidades imediatas. Seria a mesma coisa de Jesus dizer assim: olha, bebe dessa água que nunca mais você vai ficar velha. Ou, bebe dessa água que nunca mais você vai precisar fazer academia. Aí você fala: Jesus, eu quero ficar lindona, mais alta, mais magra, sei lá, mais gorda, não sei o que você quer. E foi mais ou menos isso que aquela mulher sentiu. Ela falou: opa, eu quero. Jesus estava falando de uma água que não é essa água que a gente bebe todo dia. E ele falou para ela: olha, eu tenho uma água, e se você souber quem está falando com você, você vai pedir para mim, eu vou te dar essa água. E ela falou tudo isso para Jesus: eu quero, oba, traz essa água que eu quero beber, porque eu não quero mais voltar aqui para precisar de água. Jesus estava falando de outras necessidades, e aí ele fala para ela o seguinte: então tá, vai lá e busca o seu marido. Aí ela falou: e agora o negócio encrencou, o negócio ferrou. Eu ia falar ferrou, mas não é legal falar ferrou, então esquece isso. Ela pensou outra coisa, ela pensou bem certo, ela pensou: isso não é muito legal. Porque ela falou: acontece que eu não tenho marido. E aí Jesus falou para ela: legal,
Que bom, você não tem mesmo marido. Você já teve 5 e esse com quem você está não é seu marido. Gente, ficante não é marido, namorado não é marido. E você não precisa submeter os seus valores para se sentir especial neste mundo, tá bom? Mas Jesus nem fez um discurso moralista com aquela mulher, não. O que ele viu naquela mulher foi que naquele momento ela começou a entender sobre a água que ele estava oferecendo. Ele falou: que bom, você falou a verdade. Gente, quando a gente trabalha com saúde, eu sou enfermeira e trabalhei muito tempo na área curativa, né, na área hospitalar, mas depois uma grande parte do meu trabalho foi em prevenção mesmo, o que a gente hoje faz com toda essa movimentação de Outubro Rosa e tantos outros, setembro isso, agosto aquilo, a prevenção. Mas existem coisas que a gente não consegue prevenir. Tem coisas que a gente consegue prevenir, né? A gente faz exercício, faz dieta, que bom, tem nutricionista, tem um monte de profissionais aqui hoje. Mas tem coisas que não dá para prevenir, que elas acontecem. Elas acontecem. Comigo aconteceu aquele acidente com uma explosão de álcool. E na hora que aconteceu, não dá mais para reverter. As coisas acontecem. Existem feridas que são coisas rápidas da gente resolver. Um raladinho. O raladinho, você vai lá, lava com água e sabão e resolve. Você não precisa marcar psicólogo, tá? Para raladinho. Ai, briguei com o namorado, vou marcar um psicólogo. O psicólogo deve ter a psicóloga deve falar assim: meu Senhor amado, eu aguentar essa pessoa, atender essa pessoa porque ela brigou com o namorado. Será que ela não sabe que desde que a humanidade, todo mundo leva fora e sobrevive, tá? Bem, eu lembro minhas filhas, quando terminavam com o namoradinho, teve uma que terminou com o namorado, chorava, eu falei: vamos fazer o seguinte, nós vamos marcar uma data, você vai chorar até lá. Depois dessa data, nós vamos fazer o enterro do infeliz e você não chora mais, tá certo? Então, até lá, quantas semanas você quer chorar mais? Não sei, mãe. Então, você vai chorar 3 semanas, esse cara não merece mais que 3 semanas. Estou pensando que talvez 2, 2, tá melhor. Vai chorar 2 semanas, você me chore tudo que quiser chorar, porque depois disso, você vai enterrar esse camarada e nós vamos sair para ver pesquisa de mercado. E eu já ficava na pesquisa de mercado. Esse tem aliança, não serve. Aquele lá, estou achando que tem amante, também não serve. Vamos lá, pesquisar. É isso. Quando você tem um machucado sério, uma ferida profunda, alguma coisa que te feriu muito forte, muito profundo, e essa ferida, às vezes, ela fica contaminada. E aí, quando ela está muito profunda e é contaminada, por que contaminada? Porque às vezes aquilo que te feriu estava contaminado, ou porque ficou ferido e aberto tanto tempo, entrou um monte de coisa nessa ferida e ela se contaminou. E aí a gente diz que ela faz uma cicatrização por segunda intenção, porque é de dentro para fora. Normalmente, quando é uma ferida mais superficial, a pele faz essa aproximação. Já estou dando aula aqui, tá, gente? Faz uma aproximação, mas quando ela é uma ferida profunda, ela leva mais tempo e você precisa de ajuda para poder ser curada, para ser tratada. É por isso que aí você precisa de profissionais mesmo, você precisa de ajuda espiritual, você precisa de discipulado, você precisa de várias coisas para que isso seja limpo e sarado. E quando Jesus fala para aquela mulher: olha, você falou a verdade, que você não tem um marido, você já teve 5 e esse que está com você não é seu marido. Jesus estava falando que para a gente curar, para a gente estar plenamente saudável, a gente precisa encarar as nossas feridas com verdade. Não adianta você fazer academia, porque não vai resolver a dor da alma. E não vai ajudar só você resolver a alma, se você também não cuidar do seu corpo e não cuidar do seu espírito. As coisas estão todas muito ligadas. E aí aquela mulher falou:
o senhor é profeta. O senhor descobriu isso, eu não falei? O senhor acabou de chegar, ninguém falou para o senhor, então é porque o senhor é profeta. Então vamos trocar de assunto, porque esse negócio de doença da alma aí está ficando meio pesado aqui no assunto, no papo. Vamos falar de outra coisa. O senhor é profeta. Os judeus dizem que a gente deve adorar em tal lugar, e o nosso povo diz que a gente deve adorar em outro lugar. Uma das coisas muito interessantes nas histórias bíblicas, a gente não tem nos discípulos de Jesus, nos apóstolos, às vezes quando eu era criança eu pensava, por que Jesus não fez tudo politicamente correto? 6 mulheres e 6 homens, ia ser menos trabalho, né? As mulheres aproveitavam, também organizavam os eventos com os discípulos, fitinha, cor-de-rosa, lanchinho e tal. Mas não, Jesus escolheu 12 discípulos, 12 homens. Mas é interessante que muitos ensinos bíblicos, muitos conteúdos que a gente tem hoje muito importantes, eles surgiram da relação de Jesus com várias mulheres, das conversas que Jesus teve com várias mulheres. Dessas conversas, nós temos tantos textos importantes no Novo Testamento. Quanta coisa a gente aprende dessa relação de Jesus com essas mulheres. E aí Jesus fala para ela de uma coisa importante. Ele fala várias coisas, e só esse texto da mulher no poço é um tempão, né? A gente precisaria de muito tempo para falar. E eu estou aqui resumindo, isso está tudo em João capítulo 4. E aí Jesus fala para ela, olha, vai chegar a hora, e na verdade já chegou, que aquelas pessoas que adoram a Deus devem adorá-lo em espírito e em verdade. Não é o jeito que você faz, mas como você faz. E é o tempo todo, porque se é em espírito, é onde você está na academia, se você está tomando sol no clube, se você está almoçando com a amiga, se você está preparando o almoço ou o jantar na sua casa, com a sua mãe, com seu marido, com seu filho, ou com a sua amiga, com seu chefe, com a sua chefe. Nesses lugares você vai estar se relacionando comigo, em espírito e em verdade. Por que em verdade? É incrível, gente, quanto que a gente tem, quantos conceitos de espiritualidade a gente tem errados, e eles direcionam a nossa vida. Esse hino que eu estava cantando, a gente estava cantando agora, eu estava falando para a Dani, é difícil cantar esse hino e passar delineador ao mesmo tempo, né? Manter o delineador, para você começa a chorar. Eu nada sou sem ti, esse é o meu alimento, teu espírito. Mas quando a gente tem uma concepção errada de Deus, errada sobre Jesus, a gente começa ainda a acreditar que a gente pode fazer coisas para ganhar o amor de Deus, coisas para merecer a graça de Deus. E a graça de Deus é graça de Deus. Nada do que nós queremos fazer ou podemos fazer pode jamais comprar o amor de Deus. Se nós temos uma concepção errada sobre Deus, a gente vai achar que a gente pode fazer o que quiser durante a semana, e aí a gente vem de domingo e resolve tudo com Deus. Ele vai ficar contentinho, porque a igreja estava cheia, eu estava lá, e Deus vai ficar contente, eu também vou ficar contente, e a gente termina a relação. Se você pensa isso vai guiar a sua vida, vai influenciar as suas emoções, as suas decisões de vida, vai influenciar também a maneira como você vive no seu corpo. Porque muitas dores, muitas feridas, elas não são causadas por outras pessoas, elas são causadas muitas vezes por nós. E às vezes a maior dificuldade que a gente tem não é perdoar uma pessoa que nos feriu, mas é perdoar a gente mesmo, das maneiras diferentes em que a gente tem se ferido, se machucado. Eu estou falando isso porque quando eu sofri o acidente, tinha sido eu mesma que estava colocando, acendendo o fogo, né? Eu ia esquentar a janta para minha família num fogareiro pequeno, porque tinha acabado o gás na nossa casa. Minha mãe saiu para trabalhar e eu achei que eu ia fazer um grande ato, né? De esquentar comida para as minhas irmãs que iam sair. E o litro de álcool explodiu.
E por muito tempo, eu fiquei pensando nessa culpa que eu tinha, de eu mesma ter feito um mal tão grande para mim. Claro que era alguma coisa que eu fiz sem querer, mas fui eu que fiz. E aí isso daí virou uma culpa dentro de mim. E a gente faz muita coisa com as nossas emoções. A gente guarda elas em algum canto da alma, em alguma prateleira da nossa alma. A gente vai estocando algumas coisas sem resolver. Mas aquilo doía no meu coração, doía em mim, o fato de saber que, além de ter causado um grande problema para mim, para a minha saúde, aquilo tinha sido causado por mim mesma. Porque quando é causado por outra pessoa, a gente pelo menos pode pôr a culpa no outro, né? Mas quando é causado por nós mesmos, quando o casamento estragou porque a gente não cuidou, quando a gente perde o emprego porque a gente não foi bom naquilo que fez, quando a gente quebra uma relação com um filho, com uma filha, porque a gente não soube levar aquela relação, isso ainda dói mais, porque além da perda, você tem a dor de ter sido o causador do seu próprio problema. E aí Jesus estava falando com aquela mulher: olha, você precisa conhecer a graça de Deus. A graça de Deus é o mecanismo onde Jesus opera a cura, esse plenamente saudável. Ele falou assim: olha, vai chegar um tempo em que você vai aprender, todas as pessoas vão aprender, precisar se relacionar com Deus em espírito e em verdade. A mulher falou para ele: olha, o Messias vai chegar, e quando ele chegar, ele vai organizar tudo isso para a gente, ele vai ensinar todas essas coisas para a gente. E aí Jesus falou para ela: eu sou o Messias, sou eu que está falando com você. E a história segue, a gente não vai ter tempo de falar muito sobre essa história. Mas a gente desconhece a graça de Deus, e a gente, ao desconhecer a graça de Deus, a gente causa males para o nosso próprio corpo, a gente causa males para as nossas emoções, a gente causa um grande mal para o nosso espírito. A gente ainda se vê, eu conheço muitos cristãos e não cristãos tentando fazer coisas para ganhar a graça de Deus. Aceite isso. Jeová Rafá é aquele que te cura, e Ele não cura porque você faz alguma coisa, Ele te cura porque Ele é o Deus que tem poder. Ele é o Deus poderoso que cura. Ele cura o teu corpo. Então, se há alguma coisa no teu corpo que precisa de cura, Jesus é aquele que cura. Ele é alguém que cura as emoções. Ele tem pessoas que nos ajudam a fazer isso, mas Ele cura as emoções. E eu lembro o dia que eu descobri, Deus me revelou: olha, essa tristeza que ainda está no seu coração é porque você se sente culpado por isso. Tira isso do lugar, está tudo limpo, está tudo curado. E hoje, quando eu penso nas marcas, obviamente que eu quero, gente, fazer plástica, botox, preenchimento, tudo isso a gente adora fazer essas coisas, fala sério. É gostoso, né? A gente gosta de gastar tempo com isso. Mas muitas vezes, quando eu olho para mim, eu vejo marcas, eu me lembro que cada marca dessa é uma oração respondida dos meus pais, da minha família, da minha igreja, das pessoas que foram me visitar. Gente, eu era criança, eu tinha 11 anos, todo dia chegava alguém para orar por mim. Chegava o diácono da igreja, não sei de onde, eu nem sabia como é que alguém ficou sabendo. Mas Deus mandava pessoas para orarem por mim. E Deus foi curando, não só as feridas, mas curando as minhas emoções, curando a minha alma. Eu lembro do dia que eu estava no hospital e eu falei: Senhor, eu não quero ser uma pessoa infeliz. Eu quero ser uma pessoa feliz. E eu vou ficar feliz toda vez que eu ver uma mulher bonita. Eu não quero ficar ressentida, porque eu não sou alguma coisa que alguém é. Eu quero ser uma pessoa feliz. Eu vou passear, viajar, pular de paraquedas, eu vou subir a montanha, eu vou no Everest, E aí acho que Deus falou: nossa, essa menina vai me dar mais trabalho sarada do que de outro jeito. Melhor arrumar um marido para ela, ver se ela vai passar roupa e se acalma, né? E eu acabei conhecendo o Fernando quando eu tinha 15 anos.
Eu ainda estava bastante deformada, mas é interessante que eu nunca vi o meu marido me olhar do jeito que eu me olhava. Ele me olhava do jeito que Jesus me olhava, porque o amor que Deus colocou no coração dele era a graça que Deus estava colocando para curar as minhas emoções, para curar a minha alma. E aquela mulher que a gente está falando ali, essa mulher, ela foi curada. Ela foi curada porque ela encontrou a ferida dela. E ela foi verdadeira diante de Deus para dizer para Jesus: olha, de fato o Senhor está falando a verdade mesmo, o Senhor é profeta, o Senhor descobriu qual é o meu problema. E ela saiu dali para contar para as outras pessoas o que tinha acontecido ali naquele poço. Ela largou a água lá, interessante que o texto fala, ela largou a água e foi contar para aquelas pessoas. Quando a gente está falando sobre prevenção, e quando nós falamos sobre prevenção do câncer, e é incrível, gente, quando ainda acontece, porque as pessoas não fazem os exames e tudo mais, a gente está falando sobre prevenção também das coisas que a gente pode prevenir nas nossas emoções, que a gente pode prevenir na nossa espiritualidade. Se você ainda conhece um Deus de domingo, um Deus de Natal, você está perdendo tempo de beber essa água viva, de conhecer essa graça que cura, esse Jeová Rafá, que sara a sua alma, que sara o teu coração. Muitas coisas eu fui sendo tratada ao longo do tempo, mas a alegria de conhecer um Deus que está para além da minha experiência dominical foi aquilo que foi o mais rico para mim no tempo de hospital, onde eu estava sozinha, toda marcada, toda enfaixada, mas eu fui conhecendo o Deus que me cura, aquele Deus que era o meu amigo e que não tinha saído do meu lado. Nessa noite, você recebeu tanto carinho aqui. Olha quanto carinho a gente recebeu. Mas existe um presente maior que Deus quer te dar. E essa cura que Ele está trazendo para você só pode ser recebida por alguém que se sente precisando de cura. Se você não precisa, se você acha que está tudo bem, então porque essa palavra não é para você. Mas se você precisa dessa graça de Deus que cura, essa é a noite. Abre o teu coração, pede para Jesus um pouco dessa água. E Ele está falando, bebe a água, não é para você engolir, é para você beber, é para você aproveitar essa vida bonita que Deus tem para você, curar a sua ferida, falar para você, olha, acabou o casamento, mas não acabou a sua vida. Você não precisa ocupar o lado da sua vida para ser importante, para ser especial. Você não precisa mudar os seus valores para ser uma pessoa importante para Deus. Esse é o momento que Jesus está falando com você. Olha, se você soubesse quem eu sou e o presente que Deus tem para você, você me pediria. E eu te daria essa água viva, essa graça que cura, que transborda, que vai inundar a sua casa, inundar a sua vida, inundar o seu trabalho. Eu posso dizer sobre cura porque eu fui curada. E eu lembro muito tempo que eu esperava, eu fazia orações no hospital e eu falava, não, agora Deus vai me curar. Na hora que eu acordar não vai ter mais marca nenhuma. Gente, não aconteceu assim. Às vezes também eu acordo de manhã e falo, Senhor, eu vou estar 20 quilos mais magra. Também não acontece. Eu tenho que chegar lá e fazer minhas proteínas para o café da manhã. Eu tenho que ir lá fazer minha caminhada. É uma caminhada com Jesus, sabe por quê? Porque isso é bebido. Conhecer a Jesus e viver a graça de Jesus é de gole em gole. Você não vai conseguir vir aqui de domingo, beber um golão de água com o povo que canta aqui e não precisar mais. Você vai beber essa água que Ele já está te dando. E você vai viver essa vida. Você vai se reencontrar de novo com você. Você vai ver as suas feridas serem tratadas. E às vezes para tratar, gente, a gente tem que limpar.
e dói. Eu lembro dos meus pacientes que a gente tinha que medicar antes, 2 horas antes do curativo, porque ia ser muito dolorido. A gente precisa disso, mas hoje Jesus está falando: eu sou Jeová Rafá, aquele que te cura. Cura o teu corpo, cura as tuas marcas, mesmo aquelas feridas que você mesmo causou para você. Eu curo, pode deixar. Eu tiro a culpa. Eu sou um Deus que dá segunda chance, terceira chance. E hoje é essa chance. E eu falo hoje com tranquilidade sobre cura, porque eu vivi isso. E eu vivi enquanto eu era uma menina de 11 anos, sem experiência, sem muito profundidade. Eu conhecia a palavra de Deus, mas a profundidade foi sendo ganha de gole em gole. E eu estou terminando aqui, mas dizendo para você: Jeová Rafá, aquele que te cura, Ele está presente aqui. Tudo ou nada. Não dá para você cuidar só do por fora, senão você vai virar envelope, sem conteúdo. Sabe conteúdo? Aquelas mulheres bonitas que quando abre a boca você fala: Jesus, fecha. Senhor, tem misericórdia, né? Não, para você ser plenamente saudável, plenamente feliz, nas suas emoções, gostosa do jeito que... Gente, eu gostosa, 62, estou revisada, pronta para fazer. Próximo ano vai ter cirurgia plástica aqui, neurologista para fazer transplante de cérebro, vai ter tudo aqui nos encontros. Mas se você não se sente plenamente saudável, você não vai viver feliz. Não há creme que resolva a felicidade. A Bíblia diz que um coração alegre deixa o rosto bonito. Você quer ir bonita para uma festa? Já começa o dia orando, cantando: Senhor, a tua alegria, a tua graça, né? Que aí você chega no dia na hora da festa, já está maravilhosa. Botou só um pouco de... Porque se você não resolve, filha, nem massa corrida tampa. Entendeu? Não dá, não vai. Você vai para a festa, é uma camada de massa corrida, 2, 3, mais um monte de mais. E aí todo mundo vê aquela pessoa pesada. Jesus quer te dar uma vida plenamente saudável. Essa descoberta da água viva. Essa igreja Batista Água Viva, é um lugar onde você pode buscar. Não é a igreja que vai te dar, mas ela te apresenta um Jesus que é a água viva. Ele é a fonte do Deus que sara. Vamos pedir isso para Jesus? Mas peça de verdade. Se você acha que você não está precisando, que você já está bem na fita, não peça. E Jesus não precisa Ele não está buscando seguidores no Instagram. Jesus não se preocupa com o número de likes que as pessoas dão para Ele. Ele está preocupado com pessoas que o buscam em espírito e em verdade. Quando a gente abre o coração para Jesus e fala: tenho uma dor e eu não consigo me livrar dela. Quando você olha para o seu corpo e fala: eu tenho uma doença e isso está incomodando a minha vida, Senhor, me ajuda a caminhar com o Senhor. Ou o Senhor me cura, ou o Senhor me dá alegria para viver como eu estou. Jesus quer curar a sua espiritualidade. Ele quer essa igreja com pessoas plenas. E para isso você precisa conhecer a palavra de Deus, para saber o Deus da palavra. Não aquilo que você acha que é. Então, eu vou orar, mas vou jogar sal grosso para trás, porque se não faz mal, faz bem. Não, você pode comer proteína. Barata é proteína também. Você come barata? Então não é qualquer coisa que é espiritualidade. É conhecer o Deus da palavra, a palavra de Deus e o Deus da palavra. Vamos pedir isso para Jesus agora? Falar com Deus que é Jeová Rafá, em nome de Jesus, que é a água viva. Ele é a própria água viva. Vamos pedir para Ele trazer essa cura para o nosso coração. E terminar, talvez, esse momento pedindo para o Senhor: Senhor, foi uma noite tão especial, a gente recebeu tanto carinho,
tanta demonstração de amor, tantas pessoas se prepararam, se desgastaram aí preparando tantas coisas, mas a gente quer terminar nesse momento pedindo uma coisa que só Jesus pode trazer. Só Ele pode trazer, ninguém pode fazer isso, que é a cura que nós precisamos. A cura para uma vida plenamente saudável. Vamos orar então? Senhor, eu não conheço a história de vida, eu não conheço a história desses corpos. Não conheço, Senhor, as histórias de emoções, da espiritualidade dessas lindas mulheres. O Senhor conhece cada uma delas como o Senhor me conhece. E eu fico tão feliz, Senhor, quando eu lembro das nossas histórias, dos nossos momentos, de quando o Senhor me ensinou a viver e a superar a dor, a superar a mágoa, a superar a tristeza ou a culpa, e o Senhor me mostrou que a Tua graça nos basta, ela enche plenamente de saúde, ela transforma a nossa história. E eu fico tão feliz, Senhor, de pensar que hoje, aqui, o Senhor está distribuindo essa graça, o Senhor está passeando nesses lugares e nesses corações e derramando cura, cura porque o Senhor pode, não porque eu estou dizendo, mas porque o Teu nome é poderoso e a obra é Tua. Senhor, passeando nesse momento, Senhor, o Senhor vai trazer convicção do pecado, das coisas que nós temos feito, ó Deus, de errado, que estão causando doença para nós. Que o Senhor possa trazer perdão, confissão de culpa, confissão de pecado, limpando de toda a culpa, Senhor, trazendo a Tua graça poderosa, derramando água viva nos corações dessas mulheres e para aquelas que Te conhecem, Senhor, transformando a espiritualidade numa dimensão ainda maior de fé, de confiar, de acreditar na Tua palavra como uma palavra verdadeira para elas e não apenas numa palavra bonita, mas numa palavra verdadeira nas suas próprias vidas. Essa oração, Senhor, nós fazemos no nome de Jesus, ao Deus Rafa. Amém.